você é membro de qualquer igreja, de qualquer denominação cristã, uma doutrina tem sido ensinada nos últimos dias, e essa doutrina tem por base no sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a sua morte na cruz, para poder nos conceder a graça, nos livrar da condenação do pecado e nos salvar e nos conceder a vida. Pois está escrito na sua palavra, no Evangelho de João, capítulo número 3, versículo número 16. Porque Deus deu o seu Filho único ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E esta doutrina que eles têm passado é o seguinte: por causa do sacrifício de Cristo, então, nenhum sacrifício é válido no tempo da graça. E eles dizem que, essas pessoas dizem que subir ao monte, ou jejuar, não é necessário fazer isso. E eles dizem que não adianta mais subir ao monte, não adianta fazer qualquer sacrifício, porque Jesus já fez o sacrifício maior, é o de Jesus Cristo. Então jejuar é indispensável, jejuar é dispensável, jejuar não tem nenhuma necessidade, ou seja, não tem nenhum fruto mais espiritual na vida do cristão, porque Cristo já pagou tudo na cruz, Cristo já se sacrificou por nós. Outros até chegam ao ponto de abolir o dízimo, que o dízimo não é necessário. Pronto, mas eu não vou por aí no dízimo, não vou por aí noutros ensinos. Praticamente eu tenho que me basear na oração e o jejum. Eu não posso admitir, não posso permitir que venha um ensino desse deturpar este sacrifício, dizer que em pleno tempo da graça, eles discordam de muitas coisas. Deixa aqui declarar que eles discordam de muita coisa no tempo da graça. Eles dizem que o jejum é coisa do tempo da lei, subir ao monte, esse sacrifício é coisa do tempo da lei, conforme eu já fiz menção no princípio, enquadrado também o dízimo. Pronto, mas eu venho aqui destacar o jejum, o poder do jejum. Eles dizem que jejum é um sacrifício desnecessário, dispensável neste tempo da graça. Ou seja, depois da morte de Jesus, não é? Depois de nós recebemos a graça, já não é necessário jejuar. Esse sacrifício é dispensável, totalmente desnecessário. Eu venho aqui em nome do Senhor Jesus dizer a ti, meu irmão, cumpra Lucas capítulo número 18, versículo número 1, onde o narrador do texto diz que Jesus contou-lhes, ou seja, contou aos seus discípulos uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Jesus, uma vez, diante dos seus discípulos, quando aquele pai trouxe o seu filho endemoniado, por falta de fé, eles não conseguiram expulsar o demônio. E Jesus os chamou de geração incrédula e perversa. Mas Jesus faz uma referência declarativa, onde ele diz que esta casta não pode sair senão com oração e com jejum. Daí o próprio Cristo a mostrar que o jejum é muito fundamental e especial. Em Mateus capítulo número 4, quando o Espírito Santo leva o Senhor Jesus Cristo ao deserto para jejuar, o Senhor Jesus jejuou. Durante os 40 dias e 40 noites, o Senhor Jesus Cristo jejuou. Então está mais aí uma demonstração do tamanho poder que o Senhor Jesus Cristo tem. Estes homens que passam esse ensino de que no tempo da graça nós já não podemos mais jejuar, eles dizem que nós não vemos registros no Atos dos Apóstolos, ou seja, nenhum apóstolo a fazer referência ao jejum. E eu vou te fazer pergunta:
Quem disse que eles não jejuavam? O facto de você sequer não encontrar vários registros de apóstolos a jejuarem, lá no Ato dos Apóstolos, significa dizer que o Senhor Jesus Cristo aboliu o jejum. Jesus não aboliu o jejum, não, no tempo da graça. E não há nenhum texto declarativo que nos elucida de que o jejum é dispensável, ou seja, não é necessário no tempo da graça. Não tem nenhum texto. Satanás é ardiloso. Satanás tem poder astuto para poder trazer conforto em você, a fim de você pensar que na graça o Senhor Jesus Cristo veio trazer um evangelho fácil, um evangelho light, um evangelho sem sacrifício. É o mesmo Cristo que disse que muitos naquele dia me dirão: Senhor, em teu nome expulsei demônio, preguei a palavra, mas em contrapartida ele dirá: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Querido irmão e amado na fé, você acha que uma das maiores armas que os profetas, reis, sacerdotes usaram naquele tempo, Deus aboliu nesse tempo da graça? Que tipo de ensino é esse que vocês estão passando às pessoas? Que no tempo da lei já não é necessário o sacrifício do jejum. Eu estou aqui a jejuar, eu estou aqui a orar, eu estou aqui, ou seja, desligado do mundo. Isto é um jejum, desligado da matéria, desligado de tudo aquilo que alimenta a minha carne. É um jejum. Eu me separei da cobiça dos olhos, eu me separei do alimento da carne. Eu estou aqui isolado com meu Deus a me fortalecer. E é isto que Satanás quer: vou tornar a tua carne não é mais forte em relação ao teu espírito. Romanos capítulo 8, versículo número 1, está escrito, palavra do apóstolo Paulo: portanto, nenhuma condenação há para todos aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Agora me diz você, se eu estando aqui no monte a jejuar, orar, dedicar minha vida para Deus, meditar na palavra, me diz se isso não é andar no Espírito. Me diz se isso não é andar na vontade de Deus. Me diz se isso não é fortalecer a minha vida espiritual. Me diz se isso não é entrar em contato com o sobrenatural de Deus. Porque os profetas naquela altura se isolavam, iam no monte, iam ao encontro de uma intimidade profunda com Deus. O próprio Jesus se isolava, ia fazer orações individuais. Querido irmão, tem coisas que eu preciso me isolar, tem coisas que eu preciso estar a sós com Deus, tem coisas que eu preciso ir ao deserto, e eu estou aqui no deserto, e eu quero passar esse espírito para você. Meu irmão, se sacrifica. Se tiver tempo para ir ao monte, vai. Se tiver tempo para ir buscar, vai buscar. Se tiver tempo para jejuar, se sacrifica em nome de Jesus. Não dá ouvido a este ensino barato, esse ensino que não tem nenhum fundamento bíblico. É teoria diabólica. Repito, teoria diabólica. Meu irmão, jejua, se sacrifica, imitemos a fé dos santos apóstolos. Não é à toa que Cristo disse que é a casta que não sai senão com oração e jejum. Você acha que tipo de potestade, principados, hostes você vai dominar com essa vida que você leva? Você assiste mais novela do que lê Bíblia? Você está mais nas redes sociais do que meditar na palavra? Redes sociais não é proibido. É bom que você use as mesmas redes sociais para poder pregar o Evangelho de Deus, conforme eu estou fazendo. Mas muitos usam as redes sociais para perder mais tempo.
Você acha que você vai expulsar demônio com essa barriga tão cheia, com fungo e feijão, que saca, peixe ou sei lá o quê? Você acha que você vai entrar em contato com o sobrenatural divino, casado com a carne, casado com coisas que alimentam a tua carne? Meu irmão, há momento que você tem que se isolar, se sacrificar, fazer uma obra que atrai a manifestação do poder de Deus. É sacrifício, é dor, é sentir na pele e no osso a tamanha intensidade da tua intimidade com Deus. Profetas buscaram essa energia no sacrifício e na intimidade. Há coisas, meu irmão, que você deve deixar. Há momento que você deve se sacrificar para poder atrair o impacto do sobrenatural de Deus na tua vida. E a palavra de Deus que eu tenho para dar para você. E contou-lhes uma parábola de orar sempre e nunca desfalecer. O jejum é uma arma poderosíssima. Não é à toa que o rei de Nínive, quando Jonas foi trazer aquela palavra profética para eles, não é à toa que o rei de Nínive se prostrou, nenhum animal bebeu água, saco e cinza. E a tamanha intensidade do sacrifício do povo de Nínive encantou o coração de Deus, moveu a misericórdia do soberano Deus. Ana, mulher de Alcântara, de tanta humilhação, ela chegou ao ponto de sacrificar no templo, ao ponto de sacerdote lhe confundir como bêbada. Não estava embriagada, Ana não estava embriagada, não era embriaguez de nenhum vinho, era o sacrifício. Ana jejuava, não está escrito que Ana jejuava, mas quando o sacerdote olha em Ana e veja aquela debilidade física, aquela fraqueza física, aquela moleza, aquelas lágrimas, e falou: esta bebeu. Não bebeu, era aquela fraqueza. Não está escrito que jejuava, mas pela debilidade física que ela tinha, nós podemos deduzir, nós podemos praticamente afirmar categoricamente que Ana estava em oração e jejum. Um dos profetas mais carismáticos que a Bíblia nos relata, Daniel, o homem de oração. Você já ouviu falar dos 21 dias de jejum, de oração de Daniel? Meu irmão, nós estamos a travar uma batalha, estamos a travar uma guerra, estamos a travar uma tremenda batalha. É bíblico. João capítulo 10, versículo número 10. O ladrão não vem senão a matar, roubar e destruir. Está a parte A do versículo. Você acha que Satanás está na terra para brincar? Você tem família, você tem ministério, você tem igreja para dirigir. Não é vivendo esse evangelho fraco, débil e monótono. Meu irmão, levanta e se sacrifica. Se calhar essa palavra está vindo para você que está relaxado nos últimos dias, que há bastante tempo já não ora conforme orava, já não buscas conforme buscavas. Sabe por quê? Se calhar você está se deixando levar nessa doutrina que não sei se está vindo de onde, que Jesus já fez tudo na cruz. Jesus já fez tudo na cruz, claro, já fez tudo na cruz. E quem disse que ele disse que no tempo da graça você não pode jejuar, você não pode se sacrificar? É tanta coisa, sabe? São cientistas da Bíblia, homens astrólogos da Bíblia, não sei que tipo de espírito, irmão. Toda a palavra que está escrita, de Gênesis até o Apocalipse, é digna de todo o respeito e obediência da nossa parte. É bem verdade que há sacrifícios desnecessários nesse tempo da graça, conforme únicos sacrifícios, não é? Até o apóstolo Paulo faz referência, e também o escritor da carta aos Hebreus também faz referência, que já não é necessário sacrificar boi, sacrificar cabrito, ovelha, porque o Cordeiro Santo Jesus Cristo já morreu por nós, já não é necessário.
Mas jejum, irmão, para com isso. Jejum, para com isso. Jejum é um sacrifício totalmente espiritual.